deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor eu estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor. Aleluia, Jesus. Atendendo a oração que aceitar. Engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Seu imenso poder Bendito seja. te virá socorrer. Aleluia. Quando tudo deixares no altar. Grande é o Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o Aleluia. teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Porque Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. No Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Desejando a todos e a todas uma excelente e abençoada noite de quarta-feira, dia 21 de junho. Hoje eu quero agradecer e engrandecer o Senhor por mais essa oportunidade. Antes de mais nada, eu quero convidar você, minha irmã, você, meu irmão, amado ouvinte, se puder,
encurvar a sua cabeça, incliná-la, fechar os seus olhos, pois nós vamos levantar a nossa voz em oração. Por favor. Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentrando a Tua presença na noite desta quarta-feira, agradecendo ao Senhor, Criador do céu e da terra, pedindo, Senhor, meu Deus, o perdão, pois juntamente com meus irmãos e as minhas irmãs e o amado ouvinte, estou, Senhor, saindo da esfera física e adentrando a esfera espiritual, apresentando ao Senhor este momento de oração. Sabemos, meu Deus, que para uns esta quarta-feira foi difícil, mas para outros a quarta-feira foi uma bênção. Mas sabemos, meu Deus, que no final de tudo, tanto para aqueles que foi abençoado e para aqueles que não foram, estamos aqui com vida, estamos com saúde. Ó Deus, podemos, daqui a pouquinho, com a Tua permissão, deitar, dormir e acordar. E ter a certeza que no dia seguinte, o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa nossas fraquezas, nossos momentos, meu Deus, de fragilidade, que gera dúvida no nosso pensamento. O adversário, meu Deus, ele conhece quando nós estamos abatidos, debilitados, preocupados, ansiosos, e ele entra, Senhor, e às vezes, por falta de sabedoria ou vigilância, pecamos, entristecemos o Teu Santo Espírito, mas estamos aqui nos humilhando para buscar a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão, pois reconhecemos, principalmente eu, que sem o Senhor nada sou, nada posso e nada faço. Ó Pai, vamos agora, neste momento, com a Tua permissão e com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus, vamos trazer, meu Pai, o esclarecimento sobre essa nova campanha, a qual o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, juntamente com a direção e orientação da minha esposa. Pai querido, que o Senhor manifesta o seu poder, que cada um, meu Pai querido, que está participando comigo desta live, venha a entender, abre a mente de cada um. Meu Deus, que eles venham a entender, compreender, Senhor, e que nenhuma dúvida venha pairar na vossa mente, para que eles adentrem neste propósito, e ao final desse propósito, ou no meio desse propósito, ou no início desse propósito, eles alcançam, meu Pai, os seus ideais. Pois oremos para a glória de Deus, pois nós temos colhido vários testemunhos, Senhor, aonde o nome do Senhor tem sido glorificado. Pai, nós estamos trabalhando com transparência, com sinceridade e com a comunhão com a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja conosco, pois oremos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero aqui já introduzir uma leitura bíblica, depois nós vamos comentar algumas coisas. A leitura bíblica que eu quero introduzir é primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se quiser anotar, fica à vontade. No capítulo de número 6, no versículo 16, Paulo explicando à igreja de Corinto, dizendo assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em você e que lhe foi dado por Deus e que você não são de vocês mesmo? Parafraseando o texto, João capítulo de número 4, versículo 22 em diante, Jesus, ele estava dialogando com os discípulos, e logo depois que a mulher samaritana,
foi abordada por Jesus no poço. Então, Jesus olha para ela e fala com os demais discípulos que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Parafraseando o texto, aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, se você quiser anotar, fica à vontade. Capítulo 12, do versículo de número 1, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus amados irmãos, com a permissão do Senhor, nós vamos estar dando início a mais uma poderosa campanha de oração. Eu falo poderosa porque há poder na oração, há poder no aquebrantamento, há poder quando uma pessoa se humilha diante do Senhor nosso Deus. Acabamos de sair de um propósito de 7 dias de jejum e de oração. E já vamos adentrar em mais um propósito de oração. Estava eu orando, entregando o jejum dentro do vale da oração. E o Espírito do Senhor me visitou. E quando eu levantei a minha cabeça e olhei para o altar da oração, o Senhor falou comigo: a próxima campanha, o tema é meu pedido no altar da oração. Então, conversando eu com a minha esposa, explicando para ela a visão que Deus me deu, e como mulher, tem aquele toque feminino, ainda mais feminino e ungido. Aí é só maravilha. Conversei com meu cunhado, que é como um zelador do vale, ele que cuida do vale, ele que prepara tudo, é ele que corta as taubinhas que a gente pega nos lixões, as tabinhas para fazer o banquinho, para fazer as plaquinhas. Então prestai atenção. E eu falei com ela. Só que eu falei com ela, o altar, ele é diferente. Então peguei o automóvel e rodamos pela cidade. E encontramos lá no final umas pedras que justamente era coincidente com o altar da oração. Porque algumas pessoas pensam que o altar no Velho Testamento é um quadrado, né? Aqui é assim, pronto. Não. O altar no Velho Testamento era feito de pedras. Pedras. É por isso que se você abrir a sua Bíblia Sagrada, lá em 1 Reis, no capítulo de número 18, você vai ver que quando o profeta Elias, ele ora ao Senhor para mandar fogo do céu, antes dele fazer esta oração, ele repara o altar, ele pega as 12 pedras e coloca na posição, porque os altares já foram destruídos pelos os profetas de Baal. Então ele reconstrói o altar. Pastor, e no Velho Testamento o altar representa quebrantamento, representa sacrifício, reconhecimento do pecado e confissão do pecado. No Velho Testamento, quando eu e você pecava, nós oferecíamos a Deus um sacrifício, um cordeiro, cortava ali a garganta do cordeiro, colocava sobre aquele altar de pedra, colocava ali alguns gravetos, né, e pegava aquele cordeiro, colocava sobre, o novilho, colocava sobre o altar, ateava fogo, e ali, quando queimava o incenso, aquela fumaça subia, e é como Deus recebendo o sacrifício, ou seja, do seu arrependimento de pecado. É por isso que quando Saul, ele errou, pecou, ele já foi para o altar, oferecer a Deus um sacrifício, né? Só que naquele momento Deus não queria sacrifício de animal, Deus queria a obediência. É por isso que em 1 Samuel
capítulo 15, versículo 22, a parte B. É melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque ele, em vez de obedecer, não, ele sacrificou. E foi um sacrifício em vão. Nós vamos aprender no decorrer dessa campanha, que vai ser 7 dias de oração. Presta atenção. E o altar na Bíblia Sagrada, ele tem um significado muito importante, que eu até separei aqui. Eu quero ler para você o significado, até postei hoje, o significado da palavra altar. A palavra altar significa lugar de sacrifício. Para os crentes, nós, é mais do que um lugar. O altar de sacrifício é uma atitude, ou seja, o nosso coração deve ser um altar. Lembra que eu li lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, pastor, aonde é o altar? É aqui, ó. O altar de Deus é o nosso coração. O altar do Senhor é o nosso coração. Então, como que está o seu coração? Quando Jesus, uma certa feita, estava falando com o discípulo, ele disse: o problema, tá? E o pecado não é aquele que entra, mas sim é o que sai. O problema maior não é o que entra, é o que sai. Ou seja, o que sai de dentro de você já foi produzido, já foi processado. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Por quê? Porque o que sai é o que mata, não é o que entra. Por que o que não é o que entra, pastor? Porque o que entra, ele vai ser processado e ele vai sair. E se sair com ira, sair com ódio, sair com rancor, e por aí vai. Então, o nosso altar hoje é um sacrifício vivo, como eu li em Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Hoje, quando nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo e racional, ou seja, nós estamos cientes do que nós estamos servindo. Nós estamos prestando a Deus um culto. Aí você me pergunta, no Velho Testamento, o que nós aprendemos, pastor? Aí eu separei aqui, na Bíblia o altar também tinha um simbolismo de muita importância, que era o altar do sacrifício, e era oferecido a Deus para o perdão do pecado e o altar de servir. Olha que coisa interessante. Quando eu errava, reconhecendo o meu erro, eu ia até o altar e oferecia a Deus um sacrifício, tá? Então, quando eu oferecia a Deus um sacrifício, aquele incenso, ou seja, queimava, subia, Deus estava recebendo. Então, eu era perdoado no Velho Testamento. E hoje, pastor? Hoje eu queimo, pastor? Hoje eu posso matar um animal, colocar ali, queimar, fazer o altar? Não. Mas então qual é, pastor, o meu sacrifício? Ei, o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário, lá em Mateus capítulo 27. Ali foi o sacrifício de Cristo vivo, quando ele se manifesta em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, único, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Depois daquele sacrifício, você não precisa mais sacrificar. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você só precisa confessar os seus erros, os seus pecados diante de Deus. Tá? É por isso que ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando for orar, e aí, ou seja, na intimidade, vai para o seu quarto, fecha a porta, pois aquele que está em oculto, no secreto, te responderá. Então, ou seja, hoje eu errei, eu tenho que fazer o quê? Pedir perdão, confessar o meu pecado. Para onde, pastor? Vai para o altar? Você vai dobrar o altar, mas no altar tem um líder espiritual. E é esse líder espiritual que tem sabedoria de Deus, que ele vai te orientar, ele vai te instruir, vai orar por você, e aí você vai receber o que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque pecado é porta aberta, é brecha aberta para o diabo entrar. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Então vamos para a Bíblia de novo. Prestai atenção. Como uma lembrança de constante necessidade e de castigo pelo pecado e da aliança com Deus para servi-lo, as pessoas contribuíam nos altares, encontravam com Deus e o adoravam. Lembra lá em João capítulo 4, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade?
Então, a sua adoração também é um sacrifício a Deus. A sua oração é um sacrifício, porque você está adorando a Deus, tá? Um culto racional, entendendo que naquele ambiente que você está a presença de Deus. Então você está oferecendo a Deus um culto racional, ou seja, adorando a Ele, agradecendo a Ele pelo livramento, agradecendo pela saúde, agradecendo pelo filho, agradecendo pela empresa, enfim, agradecendo a Ele. Um culto racional e vivo. Por quê? Porque o seu altar está aqui. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita em vós? Olha que coisa interessante. Vamos para o texto. Se nós formos lá agora, lá no Velho Testamento, que o altar representava tudo isso que eu citei, se você ler lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, eu até frisei aqui, eu quero ler com vocês. Ó, que coisa interessante. Por isso que é bom você conhecer a Escritura Sagrada. A epígrafe, que eu já expliquei o que significa, está escrita assim em Gênesis 22. A epígrafe: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Que interessante. Presta atenção. Ó, e aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, quando diz tentou aqui, Deus não atenta, tá? É, no sentido original é provar, provar, provar. Quando Deus provou a fé de Abraão, né, provou Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse-lhe, toma agora o teu filho, o teu único. Ele tinha dois. Por que único? Porque era Isaque, não era Ismael. Porque Ismael não era filho da promessa. Então, aqui ele disse, pega o seu único filho e vai até o Monte Moriá. Seu único filho, Isaque, vai até o Monte Moriá. Aqui eu só vou resumir para vocês entenderem. Então durou essa viagem 3 dias e 3 noites. Tinha outros montes próximo a onde Abraão habitava. Mas Deus queria que fosse no Monte Moriá. Por quê? São 3 dias e 3 noites de viagem. Porque Deus queria que Abraão refletisse em algumas coisas. Por quê? Porque antes de Isaque nascer, Abraão tinha o altar. Abraão oferecia a Deus sacrifícios. Abraão estava no altar. Mas depois que Isaque nasceu, Abraão frequentava pouco o altar. Abraão já não ficava mais no altar como outrora. Porque a visão de Abraão agora era somente Isaque. Então Deus olhou para ele e disse, espera aí, eu preciso botar Abraão na linha. Porque depois que eu entreguei o filho, porque ele tanto queria, ele afastou um pouco do altar. Então eu preciso tratar com ele. Então Deus visita Abraão e disse para ele, Abraão, eu quero o seu único filho para um sacrifício. O interessante é que Abraão, mesmo entendendo, ele obedece. Sabe por quê? Porque Abraão, conhecendo a lei, ele sabia, entendia e compreendia que Deus não receberia sacrifício humano. Só quem recebia sacrifício humano era o deus Moloque ou deus Baal, que recebia sacrifícios de criança. Esse sim. Mas Deus não recebia sacrifício humano. Então Abraão, ele sabia disso. Mas mesmo sabendo, ele entrou pelo caminho da obediência. Então ele pega o seu filho Isaque, vai até o Monte Moriá. Quando ele chega no pé do monte, depois de 3 dias e 3 noites, porque não foi só apenas os dois, foi ele mais os seus servos. E ele chegou para os seus servos e disse assim, ó, ficai aqui no pé do monte, porque eu e o mancebo, eu e o jovem, eu e meu filho,
subiremos, adoraremos e voltaremos. Olha que coisa interessante. E isso é convicção no Deus que nós servimos. Não importa o que você esteja atravessando, não importa o que você esteja enfrentando, mas quando você coloca diante de Deus, ainda que Deus te coloque à prova, é totalmente diferente. Então, acompanha comigo. Agora já no capítulo 22 ainda, lá no versículo de número, voltar aqui, no versículo de número 7, olha só, olha como é que Deus permite a aprovação vir. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, o isqueiro, o fósforo, uma tocha, e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia o que era sacrifício. Isaque sabia o que tinha que ser oferecido no altar. Só que Isaque olhou para o lado, viu a lenha. Nas mãos, viu ali tanto um isqueiro, tanto um fósforo, né? E o cutelo para cortar, né, a garganta do novilho. Então, ele olha para o pai e faz essa pergunta. O pai olha para ele e aumenta a fé dele. O pai olha para ele e recebe essa palavra. O pai olha para ele no versículo de número 8, do capítulo 22, o pai olha para Isaque e diz assim, ó, e disse Abraão, Deus proverá para si. Olha só o texto. Deus não vai prover para mim, para eu. Não. Deus vai prover para si. Ou seja, então Isaque sabia que ele era o sacrifício. Então ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminhamos ambos juntos. Olha que coisa. E o menino ficou apavorado. E continuou subindo. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus ali disseram, e edificou Abraão ali um altar. Agora raciocina comigo, para e pensa. O altar, você viu as pedras no carro. Você viu o altar que eu montei. Então imagina agora Abraão pegando as pedras, Isaque pegando as pedras, fizeram o altar, prepararam o altar, agora pegaram as lenhas, colocaram a lenha. A Bíblia nos afirma que Abraão amarra as mãos de Isaque, amarra os pés de Isaque e coloca Isaque sobre o altar. Imagina aquelas lenhas com alguns espinhos adentrando no corpo de Isaque. Pensando eu que as lágrimas nos olhos de Abraão. Então Abraão prepara ali a lenha, prepara ali, já pega o fogo, pega o cutelo. Então ele vê que o filho já está preparado. Oh, meu Deus do céu. E pôs ordem e a lenha. Colocou tudo em ordem. Colocou a lenha. Quer uma resposta? O altar tem que estar em ordem. Se não estiver em ordem, não tem resposta. E pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar. Viu o que eu falei? Em cima da lenha. Tá vendo o que eu falei? Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para esmolar o seu filho, cortar o pescoço dele. Olha. E o menino olhando para ele, né, penso eu que ele coloca a mão no olho do menino e pega o cutelo. Versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não atenta a tua mão sobre o moço, o menino, o jovem, e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o seu filho, teu único. Olha o que Deus permitiu. Mas foi no altar que Abraão foi provado, e no mesmo
altar que ele foi provado, ele recebeu a resposta da provação. Neblou de calabá. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Olha agora, acompanha comigo, versículo de número 13. Então levantou-se Abraão os olhos e olhou. Eis que um carneiro dentre eles, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão com o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E ali Abraão colocou o nome naquele lugar, versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, da onde diz, Ataquir, até o dia de hoje, o Senhor proverá. O Senhor é o provedor da sua vida. O Senhor é aquele que vai prover. Mas Ele só vai prover quando você deixar no altar. O que me chama a atenção é que aqui você não vai ler nas entrelinhas em nenhum momento Abraão duvidando. Nenhum momento você vai ver Abraão duvidando do que Deus faria. Por quê? Porque lá no versículo 8 ele disse para Isaac, Deus proverá para si. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Ei, nós estamos vivendo uma geração de cristãos frouxos. Frouxos. Covardes. Por quê, pastor? Porque a autoridade, a confiança só vem quando você tem vida no altar. Deus só vai falar com quem tem vida no altar. Deus só vai ter relacionamento com quem tem vida no altar. O que é vida no altar, pastor? É uma vida de oração, é uma vida de renúncia, é uma vida de dedicação, mas não. Mas Abraão sabia. Ele sabia que Deus não receberia sacrifício humano, mas mesmo assim obedeceu. E obedecer é melhor do que sacrificar. Como eu citei em 1 Samuel, capítulo 15, 22, a parte B. Foi o que Saul fez. Saul preferiu sacrificar do que obedecer. Deus nem aí para ele. O que aconteceu com ele? No final, ele suicidou-se. Saul. Vamos para o texto. Escuta bem. Então nós estamos aqui, o primeiro altar. Pastor, qual foi o primeiro altar da Bíblia Sagrada? Foi o altar de Noé. Noé preparou o primeiro altar. Ei, quando Noé preparou o primeiro altar da Bíblia Sagrada, quem foi salvo? Noé e a sua família. E todo o povo foram avisados. Quantas vezes nós temos anunciado, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E tem pessoas que zombam, falam, já tem 15, 30 anos que eu estou ouvindo isso. Quantos zombaram de Noé? Mas Noé preparou o altar e foi salvo ele e a sua família. E esta campanha, deixa eu fechar aqui agora a Bíblia. Não, vou fechar não, vou colocar aqui. Que eu vou trazer uma ilustração a vocês. Presta atenção, por favor. Dentro dessa campanha eu vou mostrar para vocês algum significado de altares, de pessoas que prepararam o altar, tanto homens e mulheres, e que receberam, né, os seus benefícios através da vossa fé. Tá, pastor, lá no Velho Testamento nós temos algum altar de sacrifício. Nós só vamos encontrar o altar do sacrifício, eu até separei aqui, nós só vamos encontrar o altar do sacrifício lá no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, no capítulo de número 23, quando o Senhor Deus fala, lá no capítulo 5, perdão, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 23 ao 24, quando ele fala da oferta sobre o altar. Isso é tão sério que ele diz assim, quando for ofertar,
Se você tiver intriga com seu irmão, mágoa com seu irmão, o bico virado, o cara virado, tem uns que falam até assim, meu sangue não bate com dele. Eu já sei por que não bate com dele. Porque o seu sangue é sangue de bode. E o sangue de bode não combina com o sangue de ovelha. Então o que você vai? Você vai lá, deixa a oferta no altar, conserta a sua vida e ali volta. Depois eu explico o significado disso aqui, porque o horário não permite. Então, você vai encontrar o altar no Velho e no Novo Testamento aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Tá? E quando fala do altar do corpo vivo, vai falar lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas presta atenção. Aqui, eu trouxe o meu cunhado, e com a sabedoria e a inteligência da minha esposa, nós representamos aqui, está representando aqui o altar. Presta atenção, eu creio que você está observando aqui, ó, aqui, ó, um tronco, né? Aqui é um tronco, e aqui nós escrevemos, ó, altar da oração. Presta atenção. Você que vai entrar nessa campanha comigo, que com a permissão do Senhor nós vamos dar início no dia 23, sexta-feira, às 21 horas, vão ser 7 dias de oração. Nesses 7 dias, você vai me enviar pedidos de oração específicos. Como? Vou dar um exemplo, tá? Se você mandar uma carta para mim, você vai perder a benção. Porque você tem que fazer da forma que Deus me orientou e eu estou passando para você. Aqui, um exemplo. Aqui, ó. A minha esposa, eu até pedi a minha esposa para escrever qualquer coisa para você entender. Vai ser assim, ó. Você vai mandar e eu vou mandar imprimir. Vai fazer assim, ó. Vai ser assim, ó. Aqui está escrito aqui, ó. A minha vida espiritual, tá? Aqui em cima vai entrar o seu nome, tá? E embaixo o seu pedido, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Simbolicamente, eu vou pegar, aqui tem uma caixinha, ó, tá vendo? Com vários grampos. Aqui eu pego aqui, ó, e aqui tem o nome da pessoa. Tem o nome de uma pessoa que enviou um pedido. Então eu pego o nome dela e o pedido dela, faço aqui, ó, coloco aqui, ó, e vou aqui, ó, tá aqui, no altar da oração, o nome da pessoa e o pedido dela. Mas você precisa me enviar esses pedidos, até às 16 horas de cada dia, tá? Você precisa me enviar os pedidos até às 16 horas, tá bom? Presta atenção. Então eu vou mandar o pedido para o pastor Wanderson hoje, então eu vou pedir para o pastor Wanderson para orar pela minha empresa, pelos meus funcionários. Aí você coloca o nome do funcionário, o nome do papagaio, o nome no carro, do caminhoneiro. Não. Eu falei pedidos específicos. Aqui, ó, a irmã colocou o nome dela e ela já foi específica. Minha vida espiritual. Aqui está no altar. A outra vai enviar o nome dela, aí ela fala, a minha saúde, eu estou com câncer, um exemplo, Deus o livre e guarde. Na garganta, um exemplo, colocou. Eu estou desempregada, uma porta de emprego para o meu filho fulano, pronto. Não, você escreveu uma lista para mim, não. Porque você tem 7 dias para mandar pedido. Tá? E por favor, não escreve um texto para depois lá embaixo colocar o pedido. Seja logo específico. Bom dia, pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo. Pastor, meu pedido hoje é esse. Pronto. Específico. Uma causa na justiça. Pronto. Tiver o nome do advogado, coloca causa na justiça e o nome do advogado juntinho. Aí eu vou mandar imprimir. Tá me entendendo? Igual aqui, ó. Aí por quê? Porque aí vou mandar imprimir, aí vão chegar para mim por volta de 5 horas, chega para mim 5 horas, 5 e meia, eu vou recortar e aí, ao vivo, eu vou estar colando aqui, ó. Por quê? Porque no dia seguinte, eu estou dentro do vale da oração.
Aí eu vou tirar daqui e colocar lá no altar da oração. E aí eu vou estar orando, vou fazer um pequeno vídeo, tá? Durante 7 dias você vai receber os vídeos. Eu fazendo uma oração de 2 minutos, mais ou menos, para você entender, tá? Porque, como eu falo para você, eu sou transparente naquilo que eu faço. Então eu vou estar orando, colocando os pedidos, tá? Primeiramente eu vou colocar e já vou orar, porque se eu for colocando, o tempo vai demorar, então eu vou colocando e vou orando, e vou orando. Você viu o tamanho do altar que tem lá dentro do vale? Então, irmão, foi consagrado, eu ungi aquele altar, eu orei, você viu aí, tá aí no meu Facebook, tá aí no meu Instagram, tá aí também no meu YouTuber. Então, aqui nós estamos representando o altar. Então, ou seja, na próxima sexta-feira, tá? Você já vai começar a me enviar os seus pedidos a partir de amanhã mesmo, ou a partir de hoje. Você já pode enviar o seu pedido. Ei, vou explicar mais uma vez. Pastor, eu tenho uma filha, tá, com depressão. Você não precisa falar, eu tenho uma filha com depressão. Pastor, minha filha está com depressão. O nome dela é tal. Pronto. Pastor, eu preciso vender a minha casa. Pronto. Pastor, em fotos, eu posso mandar? Presta atenção, observa. Você só pode me enviar uma foto se a foto for 3x4. Porque aquela fotinha pequenininha é isso? Porque eu vou apresentar e vou colocar a foto aqui. Eu vou pegar aqui, ó. É porque eu não tenho nenhuma foto aqui 3x4. Aí, ó, eu vou pegar aqui, ó. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho uma... Aqui, eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma minha aqui, ó. Eita! Eu tenho aqui, ó. Eu tenho a foto aqui, ó. Achei. Eu tenho a foto aqui bonitão. Cadê? Ao vivo é assim mesmo, meus irmãos. Aqui, ó. A foto do negão aqui, ó. Eita glória. Ó. Uma foto dessa, 3x4. Ó. Eu. Pegou, ó. Você vai enviar a foto. Eu vou fazer assim, ó. Ó. Vou mandar imprimir. Colocar aqui, ó. Eu vou estar orando. Quando você enviar a foto, não escreve enviar o nome da pessoa. Tá? Porque o nome eu vou escrever e colocar. Puf, pronto. E aí vamos orar 7 dias. Eu vou estar orando 7 dias. 7 dias. Então, eu espero que você entendeu, tá? O nome da campanha: o meu pedido no altar da oração. Eu vou estar orando, eu vou estar pagando um alto preço pela sua vida, pela sua família, e eu creio, meus irmãos, que o meu Deus, em nome do meu Senhor Jesus, e em nome do meu doce Espírito Santo, que é o meu intercessor, vai trabalhar. Porque é no altar que nós vamos ter a resposta. Como Abraão recebeu a resposta no altar, nós também vamos receber. Nós vamos descer no joelho. Aqui eu vou pegar, vou levantar, vou começar a orar apresentando a Deus. E no outro dia, eu já vou estar dentro do vale, colocando lá no altar da oração. Os irmãos me entenderam? Tá? Porque eu já vou finalizar. Qualquer dúvida, me chama no meu WhatsApp pessoal ou no WhatsApp da oração, tá? Eu só vou repetir. O pedido não pode ser em áudio, tá? O pedido tem que ser por escrito e não escreve uma carta, tá bom? Não escreve uma carta, seja objetiva, seja objetivo. Bom dia, a paz do Senhor, graça e paz, pastor Anderson, segue o meu pedido. E aí você é objetiva. Pastor, a minha cirurgia do dia 7, pronto. Pastor, é uma audiência no dia 5, pronto. Pastor, meu sonho é engravidar, pronto. Seja específica, seja específico. Por quê, pastor? O senhor exige tanto que eu seja específico, porque Ana, para receber o milagre no altar, ela foi específica. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, 11 e 12. Quando Eli chega até ela, para repreendê-la, ela fala: não, meu Senhor, estou derramando a minha alma perante ao Deus do céu.
Mas antes de ele chegar até ela fala: Senhor, se da tua serva lembrares, e da tua serva me dá um filho varão, homem. E ela sabia que ela não podia engravidar, porque a madre dela já tinha cerrado, ela não podia gerar filho. Mas se o Senhor me dá um filho homem, ela foi específica. Ela não pediu uma filha mulher. Por quê? Porque ela sabia que a filha mulher no Velho Testamento, naquela época, não teria honra, não teria espaço. Então Samuel veio para marcar a história de Israel. Então você tem que ser específica, você tem que ser específico. Qual é o pedido que você quer? É um carro? É uma casa? É libertação do filho? Pastor, meu filho está nas drogas. Pronto. O nome do seu filho e drogas. Meu esposo está na cachaça. O nome do esposo, bebida, alcoolismo. Seja específico. Específica. Tá? Pastor, e se eu não conseguir fazer a campanha dentro do horário que o senhor faz, de 21 horas até as 22? Ei, você vai fazer... Pode fazer comigo, gravado, depois. Você só não pode fazer depois da meia-noite, porque aí você não já está mais fazendo comigo. Você pode fazer antes da meia-noite, da forma que eu fiz, você vai fazendo. E não esquece de enviar o seu pedido. É um pedido por vez. Tá? Depois eu vou conversar com a minha esposa, ela vai me orientar algumas coisas, e aí da forma que nós fomos mudando, eu vou falando nas lives para vocês. Mas envie os seus pedidos. Vocês têm 7 dias, meus queridos irmãos, para colocar diante de Deus o que é obstáculo na sua vida, o que tem sido difícil na tua vida. Vamos colocar no altar. Quer ver, ó? Ó. Ó. Presta atenção. E eu vou finalizar. Altar da oração. Minha vida espiritual. Aqui o pastor Anderson. Ó. Nós vamos orar. Nós vamos clamar na presença de Deus. Nós vamos derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Legião de remém de Dioshúria. Legião de remão de Piassúria Labas. Legião do Rocono Reminivas. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Ó, quando deixares aonde? Pronto. Quando tudo deixares no altar. Você já entendeu a mensagem. E o pastor vai pegar esse aqui, colocar nas costas e vai para dentro do vale. Vai colocar no canto e vai tirar daqui e colocar no altar que está dentro do vale. Então, você já pode enviar a partir de hoje. Pedido específico. Qualquer dúvida, me chama no meu WhatsApp pessoal ou no meu WhatsApp, ou no WhatsApp da oração, que está aí na descrição da live. Amém, meus amados irmãos? Espero que você tenha entendido, compreendido, porque eu tenho certeza que você vai ser a próxima pessoa a testemunhar, como a nossa irmã testemunhou hoje, o milagre do filho dela. A foto está ali no painel, tá? E aí você vai ser a próxima pessoa a testemunhar, se você crer e não quebrar essa campanha. Aí já está a mensagem. Espero que você tenha entendido, compreendido. E eu aguardo você na próxima sexta-feira, com a permissão do Senhor nosso Deus, às 23 horas. Ou perdão, às 21 horas, estaremos ao vivo como vive o Senhor nosso Deus.
dando início a essa campanha, o meu pedido no altar da oração. Amém? Repito, qualquer dúvida, me chama nos meus 2 WhatsApp, que nós estamos aqui à disposição. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, nosso Deus. Eu quero que você encurva sua cabeça mais uma vez. Querido Deus, eu só quero te agradecer, porque foi no altar que Abraão provou que é fiel a ti. E o Senhor também provou a fé dele. Mas foi no altar que ele viu, meu Deus, a providência do Senhor. Meu Deus, e com a tua permissão, nós vamos dar início a essa campanha no próximo dia 23, sexta-feira, às 21 horas. Meu Deus e meu Pai, não deixe que nenhum, meu Pai, que vai adentrar nessa campanha quebre o propósito. Meu Deus, porque, meu Pai, eu já estou apresentando essa campanha já tem alguns dias. Meu Deus, preparamos o altar, já ungimos o altar já está preparado dentro do vale da oração, aonde, meu Deus, eu estarei 7 dias consecutivos orando dentro do vale da oração, de joelhos dobrados, com o rosto no pó, meu Deus, perante o altar do Senhor, com vários pedidos, meu Deus, que vai estar ali, meu Pai, preparado. Meu Deus e meu Pai, aqueles que vão adentrar na campanha, meu Deus, eles vão enviar uns pedidos específicos, meu Deus, já a partir de hoje. Meu Deus, para que na próxima sexta-feira, com a tua permissão, eu já estarei com os pedidos, meu Pai, apresentando ao Senhor, e o teu nome vai ser glorificado. Pois assim, meu Pai, eu peço a tua proteção e a tua bênção sobre a vida de cada um, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero finalizar com a bênção apostólica e também a bênção sacerdotal e já contar um testemunho para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha que trocar a vela do automóvel? E a vela tinha que ser original? E aí eu fui procurar as velas, as 4 velas saíam por R$480. E eu falei, Deus, e agora? Aí eu fui lá na Toyota, na autorizada, em Bauru, liguei pro rapaz, ele falou assim, se eu pagar à vista, eu vou te dar um desconto. Aí eu paguei R$344. E aí eu trouxe pro meu mecânico fazer o serviço, fazer a limpeza dos bicos e colocar as 4 velas. Aí ele mandou o funcionário dele vir trazer o carro, eu fui levar o funcionário dele, e eu perguntei quanto que é. Ele falou, não, pastor, depois eu te mando mensagem, aí eu só mando pelo Pix. Falei, tá bom. Cheguei em casa, no final da tarde, mandei uma mensagem para ele, falei assim, meu amigo, eu quero te agradecer e me manda o número do seu Pix aí, para eu já fazer o pagamento sua mão de obra e da limpeza dos bicos. Ele falou, pastor, o senhor ora por mim, o senhor intercede por mim, o senhor manda mensagem para mim, ora para minha família, eu estou te dando como oferta, pastor. Vai trabalhar, a fazer a obra de Deus. Não foi nada. Tá vendo aí o que Deus faz? Eu estou falando da fidelidade, estou falando da obediência. Seja fiel a Deus, que você vai ver a fidelidade dele para com a sua vida. Eu já falei e repito, são nos mínimos detalhes que Deus vai te avaliar. E eu quero profetizar que você vai ser a próxima pessoa a testemunhar para a glória de Deus. Encurva a sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vocês. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Olha para mim, por favor, faz assim com as mãos. Você já observou que é tudo organizado? Porque para Deus tem que ser organizado. Olha aqui, ó. Tudo a ideia da minha esposa, do meu cunhado e da minha ideia, ó. Olha aqui, ó. Certinho, bonitinho, tá? A minha esposa foi até delicada, ó. Olha só. Ela comprou até colorido, ó. Ó, os bichinhos até coloridos. Ó. Então, isso aqui tudo é organização. É por isso que Deus ele faz milagre. Porque ele está vendo a transparência e a sinceridade. Então, meus amados irmãos, você que vai entrar nesse propósito, já começa a enviar o seu pedido. Eu disse e repito, tá? Seja específica
e específico, por favor. Você tem os dois WhatsApp. Se você não tem o meu pessoal, você tem o WhatsApp da oração. Envia e não deixa de quebrar esse propósito. Amém? Como ministro de Deus, eu profetizo que a sua quinta-feira venha ser uma quinta-feira de conquista, vitória, livramento e realizações em um nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Daqui a pouquinho vai estar lá no meu YouTube esta live. Você pode compartilhar ou você pode compartilhar mesmo no Facebook. Que Deus em Cristo os abençoe. E até na próxima sexta-feira, às 21 horas, querendo Deus, em nome de Jesus. Um abraço. Glória a Deus. Eita, cadeira abençoada. Aleluia.